Olá, mulheres. Olá, irmãs leoas. Nós iniciaremos hoje o capítulo de número 5, áudio número 11 do livro Despertar da Leoa, Levante-se e Transforme Seu Mundo, de Lisa Bevere, da editora Chara. Vamos lá? Capítulo de número 5. A força é para o serviço. Cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar alheio, sempre se perguntando: como posso ajudar? Romanos capítulo 15, versículo 2. Há uma serenidade feroz no mundo da leoa que raramente observamos, exceto se estivermos na selva. Lembrei-me disso quando assisti ao documentário que apresentava a introdução e recolocação de felinos predadores de uma região da África do Sul. No início do programa, o narrador contou vagamente a história de dois grupos de leões que estavam sendo introduzidos em uma reserva. O primeiro grupo era formado por 2 jovens leoas e um jovem leão. Os 3 leões estavam vivendo em uma área pequena e cercada, temporariamente ligada ao perímetro extenso de uma cerca elétrica que delimitava a reserva. Os guardas retiraram uma parte da cerca que abriu para os leões uma extensão de terra vasta, não familiar e inexplorada. Amedrontados com a abertura repentina, o trio de leões ficou inseguro sobre como reagir. Os guardas haviam previsto essa reação e planejaram uma estratégia de como poderiam motivar os jovens leões a atravessarem para o território recém-aberto. Eles decidiram não alimentá-los por vários dias para que o apetite deles o atraísse ao sair do confinamento e entrar no novo lar com a promessa de uma caça fresca. Observei com interesse enquanto os guardas do parque descarregavam a carcaça de um veado grande da carroceria do caminhão e o colocaram do lado de fora do pequeno cercado, mas dentro dos limites do novo lar dos leões. Os leões assistiram atentamente e ergueram as cabeças quando sentiram o cheiro do veado. Embora aqueles jovens leões estivessem famintos, eles também eram cautelosos. O leão macho não queria sair do seu lugar seguro na selva africana. Enquanto ele observava, as 2 leoas se aproximaram da abertura da cerca, cruzando seus caminhos enquanto caminhavam desconfiadas de um lado para o outro. Era como se elas estivessem reconstruindo os limites onde a cerca elétrica estivera. Juntas, elas cheiraram o ar, cheiraram o chão e depois recuaram para trás de uma parte da cerca, apenas para voltar e parar diante da abertura. Parecia que elas estavam tentando entender o que havia acontecido. Por que essa abertura está de repente diante delas? Seria um truque? Finalmente, uma das leoas decidiu avançar. A fome venceu a hesitação. Ela atravessou a linha corajosamente e aproximou-se do veado morto. Na metade do caminho, ela olhou para trás, para sua irmã, como se a convidasse para juntar-se a ela do outro lado da cerca. A segunda leoa permaneceu ereta no limiar do terreno por mais um instante e depois acompanhou a sua irmã. Juntas, as 2 rodearam e cheiraram o veado, certificando-se de que estava tudo bem. Mas o leão continuou atrás. Enquanto ele observava, as leoas decidiram provar a carne. A caça era boa, a carne era fresca, mas em vez de mergulharem naquele banquete, elas fizeram algo curioso. As leoas agarraram o veado pelo pescoço e por uma perna, e as 2 arrastaram a carcaça de volta para o cercado, para que o leão pudesse comer a sua porção com elas. A atitude delas me fez parar. Fiquei impressionado por elas terem incluído o leão hesitante. Amei o fato delas não quererem se banquetear sem ele. É lindo quando as mulheres fazem isso. Ajudando aqueles que vacilam. Vamos permitir o nobre exemplo das nossas irmãs leoas?
o exemplo das nossas irmãs leoas que fale conosco e inspire nossos atos, interações e reações. Vamos ser o tipo de mulheres que dedicam tempo e esforço para trazer de volta a bondade que encontramos no espaço recém-aberto que Deus está colocando diante de suas filhas? Sim. Entendo que voltar ou esperar pelos outros retarda você, mas somente em princípio. Agir deliberadamente, com bondade, generosidade e sabedoria, sempre dará a vitória no final. Toda vez que Deus começa a soprar nova vida e liberdade sobre seu povo, alguns de nós abraçam isso com alegria e expectativa. Outros hesitam, esperando ver o que vai acontecer, e outros ainda resistem. Minha esperança e minha oração é que todas as filhas de Deus se levantem e entrem na liberdade e no propósito que Ele está colocando diante de nós. E que aquelas que são mais fortes, mais livres ou mais firmadas na verdade voltem e encorajem aquelas que ficaram paradas no limiar. Amo a maneira como Romanos 15 expressa isso. Aquele de nós que somos mais fortes e capazes na fé tem o dever de ajudar os que são vacilantes. Não devem fazer apenas o que for conveniente. Se temos força, é para servir, não para ganhar prestígio. As fortes e capazes são encarregadas de entrar em cena e ajudar aquelas que vacilam, dar a mão àquelas que param, que hesitam ou enfraquecem na decisão. Eu amo ver isso acontecer. Existem muitas mulheres, jovens e até idosas, que sentem que há algo maior dentro delas. Elas querem avançar e invadir espaço que agora as cerca, mas ficam paradas no limiar, olhando para a amplidão selvagem a qual Deus está chamando, mas hesitantes. Não faz muito tempo que uma jovem adorável e entusiasmada aproximou-se de mim depois de uma reunião. O sonho de Deus dentro dela era tão grande que o nosso encontro casual lhe deu um espaço ou um tempo para compartilhar tudo o que ela queria expressar. Então ela foi para casa e, com grande cuidado, escreveu um e-mail de proporções épicas que expressava tudo o que ela estava sentindo e enviou-o para mim. Depois ela se sentiu constrangida, mas não precisava se sentir assim. Ao ler as suas palavras, eu entendi sua angústia. Fiquei perplexa ao ver o quanto as palavras dela ecoavam os meus próprios sentimentos quando passei por um período semelhante de transição, e disse isso a ela. Muitas vezes basta saber que outras cruzaram a ponte que está diante de nós e encontraram seu caminho e segurança para o outro lado. Às vezes, aquelas que vacilam precisam simplesmente que uma irmã que já está em segurança ali olhe para trás. Esse olhar para trás é o suficiente para dizer: ei, irmã, estou aqui. E não apenas está tudo livre, mas está tudo bem também. Erguendo o peso da religião. Outras mulheres vacilam cambaleando. Embora cada vez mais mulheres estejam descobrindo a liberdade que Deus tem para elas, algumas tropeçarão sob o peso da religião. Somente na última década, as mulheres foram convidadas a falar para multidões de gênero misto. Muitas mulheres e igrejas têm dificuldades em aceitar essa liberdade. Isso com certeza aconteceu comigo. Eu era destemida quando falava às filhas de Deus, mas acrescente alguns homens a essa mistura e eu começava a suar, literalmente. Nervosa e com medo de cometer algum erro, eu tropeçava em mim mesma até que uma manhã, tanto o pastor que estava me recebendo, quanto uma das minhas amigas destemidas me pediu para parar com isso. Por que você não age da mesma maneira diante dos homens como age diante das mulheres? Eles me desafiaram. Respondi sinceramente. Honestamente, não sei. Bem, você pode se apressar em entender logo isso. Precisamos que você pare de ser tão hesitante.
Essas palavras me impactaram. Creio que para as igrejas serem saudáveis, elas precisam da voz de ambos os gêneros. E minha hesitação estava minando essa convicção. Eu não estava erguendo a minha voz com força. Na verdade, estava quase pedindo desculpa diante dos homens, não com relação à Bíblia, mas com relação ao meu gênero. Quando a minha relutância me foi mostrada, comecei a enfrentá-la. Ainda prefiro falar às mulheres, mas não peço mais desculpas se me pedem para ministrar a homens. Na minha experiência, se um homem lhe pede para falar, então ele quer que você dê tudo de si. Você sabe que está com verdadeiros amigos quando eles levantam, encorajam, corrigem você e depois a estimulam. Infelizmente, muitas vezes acontece o contrário. Mateus capítulo 23, versículo de número 4. Em vez de dar a vocês a lei de Deus como se fosse comida e bebida, com as quais vocês poderiam se banquetear no Senhor, eles a amarram em pesados fardos de regras, transformando vocês em animais de carga. Eles parecem ter prazer em vê-los cambalear sob o peso e não movem um dedo para ajudar. Os líderes religiosos do tempo de Jesus gostavam quando viam os outros se esforçando sobre o peso das regras. Por que você não acha que eles sentiam isso? Imagino que se sentiam superiores quando viam os outros se esforçando sob as leis que eles criaram. Isso fazia com que os líderes se sentissem orgulhosos e, de alguma forma, mais próximos de Deus. A passagem citada demonstra algo importante. A lei de Deus deveria ser um banquete e não um fardo. O alimento dá força, mas o esforço a suga. Fomos chamadas para representar Deus, assim como o que Ele está fazendo e o que oferece, como um banquete para que todos participem. Devemos servir os outros com a abundância da bondade de Deus. Isso às vezes exigirá que nos livremos da parte da bagagem religiosa que foi colocada sobre os filhos e filhas de Deus. Talvez você esteja pensando, você quer dizer que eu posso ministrar mesmo que eu seja um homem solteiro ou uma mulher solteira? Sim. Vamos jogar fora aquela sacola pendurada que diz você precisa ser casado para ministrar no corpo de Cristo. Paulo não era casado. Vamos esvaziar a mala que diz que as mulheres são confiáveis para trabalhar com crianças, mas não com adultos. Não deveríamos estar mais preocupadas com quem trabalha com os nossos filhos? Podemos também jogar fora a placa que diz que temos que ser perfeitos antes de podermos estar na posição de declarar a promessa de Deus. Ninguém é perfeito. E a nossa insistência nesse fingimento está tornando o mundo que nos cerca repugnante. Chega de fachadas. Vamos todos admitir os nossos erros, aprender com eles e prosseguir exaltando Jesus. Estamos dispostas a usar a nossa liberdade para levantar o peso que a religião colocou de maneira errada sobre os outros? Sempre que Deus me chama para fazer algo novo, para avançar em um território novo, ou para lidar com um terreno que não nos é familiar, temos a tendência de tropeçar e cair. A igreja fez muitos avanços nos últimos 10 anos, e isso é empolgante, mas nem alcançaram a velocidade máxima ainda. Mesmo assim, Deus está trabalhando, abrindo portas anteriormente fechadas e gerando fome no coração das pessoas para que elas possam vencer os seus medos. Recentemente, recebi um e-mail de uma mulher que há 3 ou 4 anos me ouvia ensinar que mulheres consagradas e ungidas poderiam e deveriam ter voz na casa de Deus. Esse conceito inicialmente a alarmou, porque desobedecia abertamente tudo que ela conhecia. Ela saiu confusa e perturbada com o que eu dissera. O tempo passou, e à medida que ela estudava e orava, Deus começou a confirmar o meu ensinamento e abrir essa mesma porta diante dela. Ela entendeu que o conflito que havia sentido quando me ouviu falar vinha de Deus. O desconforto era resultado do fato de Deus estar falando com ela sobre essa questão. As palavras que eu dissera anos antes
havia agido como uma semente na vida dessa mulher, que só agora estava brotando e se tornando uma colheita. Somos encarregadas de dizer a verdade em amor e viver de tal maneira que isso convide outras e outros a caminharem conosco. Não devemos deixar os fracos e famintos para trás. Ezequiel 19:2 faz essa pergunta: quem é a tua mãe? Uma leoa entre leões? Quando li isso pela primeira vez, pensei: o que isso significa? Para entender melhor, revi o contexto de Ezequiel 19. Ele pinta uma imagem de uma leoa criando 2 filhotes pequenos para se tornarem leões fortes e poderosos. Pensei: quero aprender a ser uma leoa entre leões. Quem não quer ser o tipo de mulher cuja vida e escolhas têm o poder de educar filhas e filhos fortes? Sinto-me muito honrada em ser bem-vinda ao mundo das mulheres, mas quero ser um elemento benéfico para os homens fazerem parte da minha vida também. Quero levantar todos os que estão fracos, que estão com medo ou com dificuldades. Sabe de uma coisa? Você também quer. Deus teceu na trama de suas filhas o desejo de levantar outros. Esperança para quem não tem, para os que não têm esperança. Às vezes dar a mão para alguém que vacila é tão simples quanto dar esperança. Em uma viagem recente ao Camboja com a Life Outreach, percorri as ruas à noite, iniciando conversas com garotas presas na prostituição. Toda vez que eu me aproximava dessas filhas que perambulavam pela noite, elas eram defensivas e quase debochadas ao falar comigo. Esse padrão de desdém se repetia quando eu me aproximasse de uma garota individualmente ou em grupo. Elas respondiam às minhas perguntas com monossílabos e riam maliciosamente entre si. Estou certa de que elas se perguntavam por que uma mulher norte-americana branca de meia idade falava com elas. Mas à medida que a conversa progredia, eu perguntava a elas sobre os seus sonhos. O que você quer para a sua vida? Se você pudesse ser ou fazer qualquer coisa, o que seria? Sem exceção, eu via os rostos delas se transformarem diante do convite para sonhar. E esperava que a vida delas pudesse ser algo mais. Em meio a um pesadelo, será que alguém estava realmente pedindo a elas para sonharem? De repente, eu tinha respostas tão rápidas quanto a minha intérprete podia traduzir para mim. Quero ser cabeleireira. Eu quero ser dona de um restaurante. Eu quero ter a minha própria barraca no mercado para vender as coisas bonitas. Quero fazer algum tipo de trabalho onde as pessoas não me menosprezem mais. Quero ganhar dinheiro suficiente para enviar para casa e para minha família. As garotas não conseguiam parar de falar. Elas deixavam suas poses sedutoras e por alguns breves minutos pareciam as garotinhas adolescentes que eram. Essas garotas sabiam o que queriam, se tão somente a jaula delas estivessem com a porta aberta. Toda vez que foi possível, nós nos oferecíamos para ajudá-las a fugir daquela prisão. Algumas aceitaram a nossa oferta de ajuda, mas só aquelas que queriam ir além da sua vergonha foram capazes de aceitar. A culpa e a vergonha mantinham muitas dessas meninas tão cativas quanto seus cafetões. Em situações desesperadoras como essa, sonhar e saber o que quer não basta. Na maioria dos casos, alguém tão aprisionado, tão derrotado, se esconde dentro da área cercada, ainda que a porta esteja escancarada. Assim, além de nos oferecermos para ajudar essas garotas a encontrarem uma saída da prostituição, levamos bondade para dentro do cercado delas. Nós a apresentamos a Jesus. Dissemos a elas que Ele estava do lado delas e que só Ele é a esperança definitiva para os desesperados. Se elas o convidariam a entrar em seus corações, e vida cabia a elas. Você e eu podemos andar lado a lado com os outros e encorajá-los a prosseguir, mas inevitavelmente a escolha final é deles.